São 9h45 da noite e eu precisava vir aqui falar sobre isso com vocês. Essa semana eu tive vários direcionamentos de que não era para eu falar sobre espiritualidade, era para eu falar sobre energia. Na verdade, não deixa de ser diferente, mas não era para colocar o nome espiritualidade. E, gente, eu tô aqui, ó, de pijama, preparada para ir para a cama, e eu precisei vir falar sobre isso. Eu entrei para um grupo de network há mais ou menos 2, 3 semanas atrás. E agora, nesse primeiro contato, a gente já vai se apresentando um para o outro, né? E é muito legal, esse grupo é muito bacana. Realmente, ele é para gerar negócios, né? E aí, eu fiz um a um com uma pessoa e ela falou para mim: Olha, eu acho que quando você fala sobre espiritualidade, pode ficar meio mal para algumas pessoas que são mais religiosas e tal, que vão achar que tem muito, alguma coisa a ver, que está puxando para um lado para outro. E a espiritualidade não é isso. Mesmo que eu sabendo disso, eu tive a consciência de que, cara, talvez ela tenha razão. Eu vou mudar toda a bio do meu Instagram ali para falar sobre energia, né? Então, hoje, a minha ferramenta de trabalho é a respiração. E ela é a porta para a espiritualidade. E eu estava querendo simplesmente camuflar isso. E é inadmissível fazer uma coisa dessas. Porque todos os direcionamentos que eu tive, toda a preparação ao longo desses meus 37 anos, foi justamente para chegar onde eu estou, para propagar a espiritualidade através dessa ferramenta que é a respiração. Então, até tem muitas pessoas que não conseguem entender isso. E eu vou falar, tá tudo bem, cada um interpreta da maneira que é, mas as pessoas hoje estão precisando de espiritualidade. Olha tudo que nós estamos vendo. Mulheres adotando crianças, bebês, bonecas. São pessoas que estão ali fazendo uma infinidade de dinheiro, destruindo famílias com esses jogos de aposta. É aí que entra a espiritualidade, é aí que tem que ter entra a compaixão que isso traz. E quando eu neguei isso, que eu quis trazer mais dessa visão energética, que errado não tá, mas é espiritual, a espiritualidade é energia, não o contrário, a energia, a espiritualidade. Enfim, mas por que não falar sobre espiritualidade? Quantas pessoas hoje, na minha mentoria, a maioria delas entram justamente para isso, para se conectar com elas mesmas. E sabe o que que é esse autoconhecimento? É o contato direto com Deus. Deus está dentro de cada um de nós, onipresente, onisciente, onipotente. Então, Ele quer experimentar todas as coisas da vida através do nosso corpo e a gente só consegue isso aflorando a nossa espiritualidade, nos conectando com a nossa espiritualidade. E eu vou ser extremamente sincera, se você não concorda com isso, por favor, esse vídeo não é para você. Mas se você acredita nisso, que a salvação da humanidade está nessa reconexão com ela mesma e com o seu lado espiritual, aí você pode ficar aqui. Então, quando eu recebi esse direcionamento dessa pessoa, que é uma pessoa muito sábia, já é uma pessoa vivida, mas por que não falar sobre espiritualidade? Se é isso que eu quero que as pessoas cheguem até mim, elas já direcionadas para isso, eu quero aflorar a minha espiritualidade. E nós não podemos ser. Eu tenho vários mentores, e eles falam também sobre esse campo energético, espiritual, da alma, da conexão entre o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Nós vivemos, nós somos isso e não existe separação. Enquanto nós acharmos que o nosso corpo, as doenças que acontecem com a gente é uma coisa, os pensamentos que a gente tem é outra, os sentimentos. E a espiritualidade, o lado todo que tem muita gente que enfeita, né, toda essa questão da espiritualidade, onde esses três pontos estiverem separados, tá tudo errado. Não existe separação. E nós somos totalmente responsáveis. Quando a gente entende, estuda mesmo sobre a espiritualidade, a gente começa a entender que não existe separação
e que nós somos totalmente 100% responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Sempre foi uma escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio justamente para isso, porque Ele queria saber quais experiências nós íamos estar ali. Só que Ele deu um universo de infinitas possibilidades para nós. E se a sua vida hoje não está da maneira que você gostaria, é porque precisa de uma mudança mental ali dentro, uma mudança dos teus pensamentos, das tuas crenças, de tudo que tu vem carregando ao longo do teu tempo, da tua vida, para você se conectar verdadeiramente com a espiritualidade. Medo, tristeza, raiva, tudo isso é sinal de desconexão. Reatividade, uma pessoa que é muito reativa às coisas, tem todo esse sistema desregulado, e é aí que entra a respiração, é aí que entra a ferramenta que eu escolhi para trabalhar. A ferramenta que não só traz esse controle, esse domínio para esses sentimentos que acabam nos levando para um lado que não é nada espiritual, que é o lado da matéria, e que nos tira do que realmente faz sentido na nossa vida, do viver com propósito, e nos coloca naquela busca incessante de fazer, buscar, ter a melhor casa, ter o melhor carro, e tá tudo bem ter isso também. Só que a gente não pode fazer isso de uma forma desconectada, né. Tá, Daia, mas vamos lá, e essas pessoas que têm muito dinheiro e estão ali, que nem esse caso que aconteceu agora, muito comum, e está sendo falado em todas as redes sociais da Virgínia, né, que ela incentivava, esses jogos de aposta. Gente, isso, o karma vai ficar impregnado, se não nela, na família. Então é isso que você entenda, que é necessário que você entenda. Se você está vendo isso, você chegou até aqui nesse vídeo, e você sente que tem a tua vida não anda, você não consegue se desenvolver no teu lado financeiro, na tua vida profissional, é porque o lado espiritual não está conectado. Quando se conecta, tudo começa a andar em harmonia. Aquelas pessoas que se dizem espiritualizadas demais e tal, e que, ai, querem se abster do que é bom, que acha que para você alcançar o reino dos céus tem que ser a base do sofrimento, isso é mentira. Isso também não é espiritualidade. Uma pessoa, muitas vezes, ela está movida também pelo ego. E o ego faz com que a gente camufle, coloque uma capa, muitas vezes, de bondade, né, de: "Ai, porque o sofrimento é bom", né. O sofrimento ele faz a gente evoluir, mas você tem que sofrer por um certo tempo, um período, é isso que você determina, quanto tempo você fica naquilo. O sofrimento ele vem para te fazer evoluir, não para que você fique num eterno sofrimento a tua vida toda. Então, quando você se conecta verdadeiramente com a tua espiritualidade, você vê que não faz sentido nenhum você ficar sofrendo, e que vem algumas coisas, só que para te fazer evoluir, e não para que você se sinta cada vez mais deprimido, mais para baixo, porque se você estiver triste, você vai entrar no reino dos céus. Isso é balela, isso é mentira, tá? E a gente quando a gente ora, a gente está fazendo uma oração, certo? Tem uma ação. Então também as pessoas que falam: "Ai, mas eu peço tanto para Deus, as coisas não acontecem", mas o que que você realmente está fazendo? Quais são as ações que você está tendo para que você mude a sua vida, para que você mude tudo que você fez até hoje? O que que você aprendeu com todos os desafios que você carregou por todos os anos até o dia de hoje, até o presente? E é com essa consciência que você começa a perceber que tudo aquilo lá de trás te trouxe um grande aprendizado, e é que daqui para frente é da presença, é do momento do agora que você constrói um novo futuro de acordo com tudo o que você quer, levando aquela bagagem como aprendizado e não como sofrimento, como dor, como tudo isso. Isso é ser espiritualizado. É quando você aprende e você evolui. A espiritualidade é um processo de evolução. Então, sim, nós precisamos abrir o nosso campo, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, trabalhar a nossa respiração. Nossa respiração é a porta da nossa alma. Se nós estamos respirando de qualquer jeito, a nossa vida está de qualquer jeito. Então, muitas pessoas já conquistaram infinitas coisas, bens materiais, mas elas não conseguiram ainda se conectar com a espiritualidade. E vai chegar um momento onde elas vão sentir isso. Todo mundo sente, nem que seja no seu último dia de vida. Então, quanto antes você tiver um despertar, o meu despertar foi
em março de 2023. Foi quando eu comecei a buscar autoconhecimento, a conversar com outras pessoas, a expandir, a ver outros mundos, a ver outras realidades. Foi aí onde eu consegui começar o meu despertar. Foi onde eu fui buscar. E a primeira coisa que eu fiz foi porque eu tive uma crise de ansiedade e eu precisei que uma pessoa me auxiliasse com isso, uma pessoa que eu tinha conhecido há muito pouco tempo. E ele trouxe o que para mim? Uma prática de meditação guiada por uma respiração superficial. Hoje em dia, eu aprendi inúmeras técnicas de respiração, mas aquele foi bem topo, bem rasa, onde você só inspira mais lento e solta mais lento. E aquilo já foi transformando a minha vida. Essa foi a chave, a virada principal para que eu tivesse um pingo, uma fração de consciência e sabia ali, a partir daquele momento, que a vida era muito mais do que tudo aquilo que eu já tinha passado e que tudo aquilo que eu já tinha passado na minha linha linear do meu tempo foi um aprendizado para eu chegar até aqui e fazer diferente. Então, eu vou fazer um outro vídeo ainda para contar um pouco da minha história para vocês, desse processo de evolução. E vou falar. Hoje eu olho tudo com muito amor, tudo muito carinho, mesmo com todo o sofrimento, todas as dores que eu passei. Só que aquelas dores eu não sinto mais. E olha que por 15 anos eu revivi, 14 anos, eu revivi a mesma dor todos os anos. E eu aprendi depois com isso que as coisas não precisavam ser daquela forma. E é isso que eu quero que você entenda aí do outro lado. Se a tua vida ela não está de acordo com o que você gostaria que ela fosse, você tem a oportunidade no presente de fazer diferente. Mas para isso não adianta só orar. Você tem que se conectar com a sua espiritualidade e a saber agir também. Então, quando a gente age de maneira coerente, com o nosso coração em paz, sem passar as pessoas para trás, sem se aproveitar, fazendo de uma forma limpa, tudo flui. E a gente vê que o universo, que Deus, o lado espiritual, ele está nos oferecendo infinitas possibilidades para que você tenha a liberdade de escolher o que você quer para sua vida. Então, sim, o que eu faço hoje, eu falo de boca aberta, coração leve e mente tranquila. Eu ensino as pessoas a se conectarem com a sua espiritualidade através da respiração. E quando eu falo isso, eu chego a me emocionar, porque eu sei do processo que eu passei para chegar até aqui e poder falar isso com convicção. Esse é um vídeo de desabafo, é um vídeo de liberdade, porque todo mundo precisa sentir o que eu sinto e o que eu sei que as minhas alunas hoje conseguem sentir também. Que é essa leveza dentro do coração. E que sim, nós precisamos entrar em equilíbrio com o nosso físico, com o nosso mental e com o nosso lado espiritual, porque Deus está dentro de cada um de nós, nos dando a liberdade para viver a vida que nós quisermos, fazer as escolhas que a gente quiser, sejam elas quais forem.